Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na Resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2020, 12ª rodada, chegou ao seu final nesta segunda-feira. E o canal Resenha com Magalhães vem fazer aquele resumo da rodada. Só que agora de maneira mais regionalizada. Fizemos dos times do Nordeste como se saíram nesta rodada. Fizemos do centro, ali centro-oeste, Minas, como se saíram, no caso de Atlético Goianiense, Goiás e Atlético Mineiro. Fizemos o resumo dos times paulistas, de como saíram, e agora a gente vai fazer o resumo de como foi os times do sul do país. Curitiba, Atlético Paranaense, Grêmio e Internacional. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do sul do país, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54 1512, tá aqui embaixo na descrição do canal, você diz o seu nome, o time que você torce, eu coloco você no grupo do seu time, e se você quiser ajudar o canal a crescer, aqui embaixo você pode se tornar membro do canal. Vamos lá, galera. Bom, tivemos o Atlético Paranaense jogando contra o Bahia. O Atlético Paranaense ganhou de 1-0. O Atlético Paranaense está no meio de jogos da Libertadores e está indo bem. O Atlético Paranaense começou muito mal, eu disse aqui, era uma das decepções do Campeonato Brasileiro, mas já está se recuperando, tinha muito medo. A torcida já estava com muito medo na Libertadores, mas aos pouquinhos o Atlético Paranaense vai dando um passinho de cada vez. Não é para a torcida do Furacão já começar. Vai de Munique, pode esperar, a sua hora vai chegar. Não é para isso. O time do Atlético Paranaense está sendo formado. É um time praticamente quase todo novo. Pode crescer muito, pode dar resultado, pode. Tudo pode. O time, o Barros, o treinador, pegou o time, começou a dar a cara e a movimentação que era de 2018. O time está encaixando, está evoluindo, está ganhando, mas vai ter oscilações. E a gente tem que ver esse time mais maturado. Quando perder uma partida, empatar uma outra, não jogar bem, como é que se recupera, como é que mentaliza para se recuperar. Então é um time em construção, porém é nítido, o time mudou. E jogou contra o Bahia, onde o jogo foi um jogo interessante, bem interessante o jogo, eu vi o jogo, tem aqui o vídeo sobre esse jogo no canal. O Atlético Paranaense ganhou. Poderia ter tido empate, tem que agradecer o Santos, né? Mas está ali para isso, recebe para isso, mas é um dos maiores goleiros do país. Assim, já tinha visto jogos melhores do Atlético Paranaense, mas não foi um jogo ruim, até porque o Bahia também fez um jogo bom. O Bahia perdeu, mas o Bahia melhorou. Foi 1-0, grande resultado para o Atlético Paranaense. Com isso, o Furacão, deixa eu dar uma olhada aqui, que está aqui na minha frente. Deixa eu aqui, só baixar aqui, classificação. Atlético Paranaense agora está, deixa eu dar uma olhada, cadê? Está aqui em 11º lugar, com 14 pontos em 11 jogos. Deu um bom salto, tem um jogo a menos, mas a maioria também tem um jogo a menos ali. E na próxima rodada, o Atlético Paranaense pega o Flamengo. No meio de semana, Atlético Paranaense e Flamengo jogam aí pela Libertadores. E no final de semana, o Atlético Paranaense vem ao Rio para jogar contra o Flamengo. Qual o Flamengo? A gente não tem a menor ideia. Mas a tendência, é o que se parece, é que seja um Flamengo muito mais próximo dos titulares do que jogou contra o Palmeiras. Mas aí é papo para uma outra resenha. Mas o resultado da Atlético Paranaense contra o Bahia foi sensacional. Em casa tem que ganhar. Tivemos
Internacional jogando em casa contra o São Paulo. Internacional muito contestado, a torcida contestando demais o Kudê, as trocas do Kudê, o futebol, a oscilação do time do Inter. Jogou contra o São Paulo, empatou em 1-1. Dentro do que aconteceu, o Inter saiu ganhando, tomou empate logo na sequência do Luciano, jogou no Grêmio um período. Só que no segundo tempo teve um jogador expulso, então ficou com 10. Dentro do que aconteceu, o empate acabou não sendo ruim para o Internacional, mas jogando em casa, a torcida esperava um futebol melhor e uma vitória do Internacional. Esperava uma vitória. O Inter já foi líder do campeonato e agora vem dando uma oscilada muito grande. O Inter está em segundo lugar, é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Tem 21 pontos em 12 jogos. Só que tem um detalhe. Nos últimos 5 jogos do Inter, o Inter só ganhou 1. Dos últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro, o Inter só ganhou 1. E neste meio, teve o jogo contra o Grêmio pela Libertadores que perdeu. Então, tá complicado a situação. Tá uma pressão muito grande. E nesta semana, o Inter tem um jogo fora na Libertadores, importantíssimo contra a América de Cali. A situação tá meio complicada pro Kudê e também pros jogadores, tá? Não pode tirar os jogadores, tirar o corpinho, tudo do Kudê. Não. Tem que também ver ali algumas coisas. Nitidamente o Internacional deu aquela subida e agora tá dando uma caída. É porque fez muito ponto. E os outros times que estão atrás também oscilam muito. É São Paulo, Palmeiras, Vasco, Flamengo. Então oscila muito. Então o Inter ainda continua ali. Mas já está a 3 pontos do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem um jogo a menos. Essa diferença pode aumentar. E esse é o grande problema. Para quem pensa em buscar o título, o time a ser batido é o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não está em Libertadores, não está em nada, não está em Copa do Brasil, não está em nada. Se o Atlético Mineiro abrir muito, esquece, o campeonato vai acabar na metade. Quando chegar a 19ª, acabou o campeonato, porque aí vai ficar difícil de pegar ele. Então, o Internacional empatou com o São Paulo, mais um resultado ruim para o Internacional. Tivemos o Grêmio, que jogou meio quebrado, mudou ali alguns jogadores, porque o Grêmio tem um jogo importantíssimo da Libertadores em casa, que pode definir, de repente, quem sabe, a sua passagem para as oitavas de final da Libertadores. O Grêmio está em 14º, com 13 pontos em 11 jogos, tem um jogo a menos. No Campeonato Brasileiro, nos últimos 5 jogos, o Grêmio também só ganhou 1, tá exatamente igual o Internacional. Nos últimos 5 jogos só ganhou 1. O Internacional, dos últimos 5 jogos, só ganhou 1, empatou 2 e perdeu 2. O Grêmio empatou 3 e perdeu 1. A diferença é essa, que o Grêmio, nos últimos 5 jogos, só perdeu 1, mas empatou 3 e ganhou 1. Só teve uma derrota. O Internacional teve 2 derrotas. Então o Grêmio jogou contra o Atlético Mineiro, mesclando ali um pouco, perdeu para o Atlético Mineiro de 3-1. Um jogo sempre complicado. O Atlético Mineiro vai ser um time sempre muito complicado de jogar, porque ele não tem nada que fazer o meio de semana. Os outros times têm. Isso é desculpa? Não é desculpa, mas você tem viagem, tem isso, o Atlético Mineiro não tem viagem. O time treina já pensando só no outro jogo, é a semana inteira para treinar. Então, vou ser bem sincero, o Atlético Mineiro tem quase que obrigação de disputar o título. Quase obrigação de ganhar o título. Então, justamente por causa disso. Não tem campeonato mais nenhum. E o Grêmio já está se distanciando muito do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro já está com 24 pontos. Já está aí 11 pontos. Não é fácil de tirar, principalmente por causa disso, porque o Atlético Mineiro só tem o brasileiro. O resultado não foi bom para o Grêmio. Não foi bom. Foi horroroso, mas
O Grêmio é aquele time que de repente não vai mais disputar o título, a gente não sabe, só está na 12ª rodada, não pode se antecipar nada, mas vai ficar muito difícil para a grande maioria dos times, para quase todos os times, pegar o Atlético Mineiro, a não ser que o Atlético Mineiro dê muito mole. Não é esse timaço, mas é que os outros também não estão bem. Mas o Grêmio acaba chegando sempre ali e beliscando a Libertadores de novo. O Grêmio está se dedicando a Libertadores, daqui a pouco vai se dedicar à Copa do Brasil também, e a tendência pelo ponto do Grêmio é que ele deixe o brasileiro de lado, vá fazendo o basicão ali. Resultado ruim para o Grêmio, mas nada normal, porque jogou contra o líder do campeonato. E tivemos o Curitiba, que fechou a rodada jogando contra o Fluminense. Fora de casa, tomou uma sapecada de 4-0. O Curitiba está fora da zona de rebaixamento, está ali com 11 pontos em 12 jogos, porém, o Botafogo tem 11 pontos em 18º lugar, o Goiás tem 9 pontos com 9 jogos, e o Bahia tem 9 pontos com 11 jogos. E joga Botafogo e Bahia. Qualquer resultado que dê, o Curitiba vai entrar na zona de rebaixamento. Porque se o Botafogo perder, isso, o Bahia ganhou. O Bahia vai para 12 pontos. Passa o Curitiba entra na zona de rebaixamento. Se o Botafogo empatar, faz 12 pontos. Passa o Curitiba. Então, qualquer resultado que dê nesse jogo, que foi da primeira rodada que não teve, que vai ter nesse meio de semana, vai fazer o Curitiba entrar na zona de rebaixamento. O Curitiba nos últimos 5 jogos teve apenas uma vitória. 2 derrotas, 2 empates e apenas uma vitória. O Curitiba. Muito pouco mesmo. O Curitiba está tentando se recuperar aí com o Jorginho, está chegando mais jogadores, o filho do Bebeto está chegando lá, alguns jogadores sendo emprestados para o Curitiba, mas tá feia a coisa para o Curitiba. Então, o nosso resumo do time do sul do país, tivemos uma vitória, um empate e 2 derrotas. Não foi um saldo positivo. O sul do país não teve um saldo positivo. São Paulo, que eu fiz também não teve um saldo positivo. Nenhum paulista ganhou na rodada. O Nordeste, tivemos a derrota do Bahia, tivemos o empate do Ceará, tivemos a vitória do Sport e tivemos o empate do Fortaleza. Então, teve uma derrota, 2 empates e uma vitória. O Nordeste foi igual. Não, na verdade não foi igual não. Lá teve 2 empates. Ceará e Fortaleza empataram seus jogos. O Sport ganhou e apenas o Bahia perdeu. Já no Sul teve 2 derrotas, né? Do Curitiba, do Grêmio, um empate. Então, a atuação do Sul do país nesta rodada foi inferior à do Nordeste. Do São Paulo, lá não teve nenhuma vitória, e teve uma derrota, que foi a do Corinthians. Não foi uma boa rodada pessoal do Sul, não. Então, meus amigos, essa foi o resumão dos 4 times do Sul. Grêmio, Inter, Atlético Paranaense e Curitiba, nesta 12ª rodada do Brasileirão. No meio de semana tem Libertadores, tem sorteio da Copa do Brasil e tem 2 partidas do Campeonato Brasileiro, e a gente vai tentar fazer as nossas análises, fazer a nossa resenha, bater o nosso papo aqui no canal Resenha com Magalhães. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!